Meu nome é Elivelton Lago, sou advogado criminalista aqui no estado do Maranhão. Moro na ilha de São Luís, é uma ilha denominada Ilha de Upauam-Açu, conhecida também por Ilha de Upauam-Açu, uma ilha que tem 4 cidades: São Luís, que é a que eu moro, que é a capital do Maranhão, Raposa, São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Sou advogado desde 1996, comecei a advogar em 97. Atuo principalmente no Tribunal do Júri, já fiz júri em cerca de 72 cidades do nosso estado. Tenho 772 júris realizados. E a minha principal missão aqui é dividir com vocês uma tese, principalmente uma tese da embriaguez, uma tese que eu considero muito pouco usada pelos meus colegas advogados. E eu usei bastante essa tese durante a minha vida, tanto para isenção de pena, quanto para diminuição de pena, ou até mesmo como retórica, almejando talvez retirar uma qualificadora, principalmente a do motivo fútil. E eu quero dividir com os colegas estudantes de direito, advogados criminalistas, principalmente os advogados criminalistas, e tentar fazer com que vocês também, nas suas defesas aí no Tribunal do Júri principalmente, possam utilizar essa tese em favor das pessoas que cometeram delitos embriagados. Pessoas que cometeram delito sob o efeito da bebida alcoólica, principalmente. Eu digo principalmente porque a pessoa pode se embriagar por outras drogas, né? Por outros diabos, como significado principal de droga. E ao longo da minha fala, ao longo dos meus resumos que vou trazer aqui para vocês, nós vamos falar da tese em si e principalmente da quisitação da embriaguez. É uma tese muito pouco utilizada. Quando eu comecei a utilizar aqui mesmo no meu estado, eu praticamente utilizava só. Chegou uma época em que eu tive tantos resultados positivos que alguns promotores de justiça do meu estado começaram a protestar para que eu não utilizasse essa tese, porque eu utilizava a tese demonstrando, através dos autos, que o meu cliente, no momento da ação, não tinha a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e nem tinha também a capacidade de autodeterminação, como diz o artigo 28 do Código Penal brasileiro. E diz lá que é isento de pena quem, caso fortuito ou motivo de força maior, não tinha, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E com essa tese, as explicações, explicando os efeitos do álcool no nosso organismo, com essa tese eu consegui muito sucesso. Quando não conseguia na isenção de pena, que eu já venho utilizando isso muito antes da reforma de 2008, quando podíamos ainda quesitar a embriaguez num quesito separado. Hoje só podemos quesitar num quesito separado
a embriaguez com diminuição de pena, que é previsto no artigo 28, no seu parágrafo 1º. E para vocês, ao longo da minha fala, que eu vou dividir, porque o assunto realmente exige algumas explicações, até para justificar para todos vocês, colegas advogados, colegas estudantes, colegas curiosos que querem saber como alguém pode utilizar a tese da embriaguez em favor de alguém que matou alguém, ou tentou matar, ou lesionou. Como utilizar essa tese? Se a maioria das vezes os promotores de justiça, até mesmo os juízes, afirmam que a embriaguez, ao contrário de ser algo que possa beneficiar o homem que cometeu o fato ou o delito, muito pelo contrário, é um mal e não deve ser utilizado como tese. Mas como é que o artigo 28 diz que a embriaguez voluntária e a culposa não exclui a imputabilidade? Se o artigo diz que a embriaguez voluntária e a culposa não exclui a imputabilidade, dá para você entender que existe então aí embriaguez culposa. Veja bem, o artigo diz que a embriaguez voluntária e a culposa não exclui a imputabilidade. Então aí tem uma tese. E é disso que nós vamos falar no transcorrer da minha fala. Como é que eu posso utilizar esse artigo do Código Penal brasileiro em favor daquela pessoa que praticou uma conduta dita criminosa, ou uma conduta ilícita, ou um mal feito que deve ser punido pela lei, em estado de embriaguez, seja a embriaguez completa, seja a embriaguez incompleta. Sobre isso nós vamos falar. Mas para falarmos sobre isso, nós temos que fazer, no mínimo, um histórico sobre a embriaguez. Nós temos que estudar o que é uma embriaguez voluntária, o que é uma embriaguez culposa, qual é a embriaguez proveniente de caso fortuito, de força maior. No Código Penal você não vai encontrar isso. Você vai encontrar na doutrina, você vai encontrar nos livros de medicina legal, principalmente o Hélio Gomes, onde eu encontrei pela primeira vez, eu encontrei uma solução para salvar a pele daquele cliente que praticou o fato no momento de plena ou semi-imputabilidade. Como é que alguém se embriaga, pratica um homicídio e vai se beneficiar dessa embriaguez para permanecer ou ficar isento de pena? Aí é trabalho da advocacia. Aí é trabalho do advogado criminalista. Aí é um trabalho que você precisa convencer o juiz singular de uma tese de embriaguez. É raríssimo. Eu, na verdade, se disser aqui para os senhores que algum dia eu consegui convencer um juiz singular a absolver um cliente meu ou diminuir a pena porque estava em estado de embriaguez completa ou incompleta, sinceramente eu não lembro dessa situação. Mas no tribunal do júri é diferente. Por que é diferente? Porque não é uma pessoa sozinha que vai decidir por isso. São 7 pessoas. Aliás,
Eu até acho que o juiz-presidente tem uma certa participação se você tiver uma boa retórica, uma justificável explicação.